Ok, amados, agora iremos começar a falar sobre o capítulo 2 de Jonas. O capítulo 2 para mim foi um dos capítulos mais difíceis de estudar até agora. Tive que gastar muitos dias para poder fazer uma análise minuciosa deste capítulo. Infelizmente as versões em português escondem muitas palavras no hebraico que quando você faz uma análise sintética torna-se difícil de você compreender algum sentido que queira passar o texto hebraico. Então eu tive que fazer uma análise nos originais, utilizando o hebraico, fazer uma análise do hebraico versículo por versículo no contexto de Jonas. Então eu tive que gastar aí quase 5 dias para poder fazer uma análise minuciosa, estudar e estudar novamente até conseguir chegar numa posição concernente ao texto. Antes de iniciarmos o capítulo 2, eu vou voltar no versículo 17 do capítulo 1, que diz o seguinte: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então a palavra deparou no hebraico é maná. Significa que Deus não criou um peixe específico para engolir Jonas, mas dentre a criação dele, ele escolheu um para que tragasse Jonas. Então a palavra maná não criou um peixe, mas escolheu dentre a criação dele um peixe para que pudesse tragar Jonas. Note que no versículo 17, 3 dias e 3 noites foi exatamente o período que o Mashiach morreu e depois tornou a viver, ressuscitar. Então, o versículo 17 trata de uma tipologia do Messias, ou seja, o evento que ocorreu com Jonas ocorreu também com Messias. Isso nós vemos também com o rei Davi. Então, muitos eventos que ocorreu com Davi também aconteceu com o Mashiach, com Jesus. Então, note, trata de apontar para frente eventos que aconteceriam, que culminariam no Messias. Então, isso é uma tipologia do Messias. Então, note, Jonas é um tipo de Messias. Eventos seriam tratados como profecias que apontariam para o que aconteceria com o Messias e os eventos que culminariam na ressurreição do Messias. Agora vamos ao capítulo 2, versículo 1 de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Então note, ventre do peixe no hebraico é mit. Significa o seguinte, que do intestino do peixe orou Jonas. Então, usando esta palavra traduzida, então Jonas, do intestino do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Então, por isso que, às vezes, determinadas palavras, elas ocultam o sentido mais profundo que a palavra hebraica permite dizer aqui. Então, infelizmente, o fato da Bíblia, das traduções, não utilizarem as palavras em hebraico, escondem, às vezes, coisas grandiosas a respeito dos profetas, a respeito da Tanakh, da Torá, da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste. Então aqui nós vimos no versículo 2, na angústia. Aqui Jonas estava numa profunda angústia. Aqui ele já estava dentro do intestino do peixe. E dentro do intestino do peixe, ele clamava ao Senhor naquela angústia profunda, naquela depressão. Note que dentro do intestino do peixe, dentro daquela profunda angústia que Jonas estava, Deus falou com ele. Então, aqui no versículo 2, Jonas não fala a forma como o Eterno falou com ele, mas fala que o Eterno falou com ele. Pode ter sido em visão, pode ter sido por palavras audíveis, ou pode ter sido até o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, pode ter se manifestado e ter falado com ele. Então, quando Jonas estava
no seu momento de mais difícil de vida, no momento de alta depressão, de alta angústia, sem esperança, o Eterno, o Deus de Israel, respondeu à oração dele. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Do ventre do abismo. Essa palavra varia em muitas versões de Bíblia, desde a King James Version, usada na Inglaterra e nos Estados Unidos, as versões brasileiras e outras versões internacionais. Então, a palavra que essa tradução ela é muito complicada. De qualquer forma, eu consultei aqui no hebraico e essa palavra é o Sheol. O Sheol ela pode ser traduzido tanto quanto cova quanto lugar dos mortos. O lugar dos mortos é diferente de inferno. Inferno é um lugar onde as pessoas que negaram a salvação do Eterno, do Deus de Israel, foram o seu destino. O inferno é o destino das pessoas que negaram a salvação vinda do Eterno, do Deus de Israel. Então aqui, Sheol significa lugar dos mortos, ou cova, ou sepultura. Então, o Sheol, no Antigo Testamento, era o lugar onde estava o paraíso e onde estava o inferno. Então, as pessoas que eram salvas no Antigo Testamento iam para o paraíso. E as pessoas que não eram salvas no Antigo Testamento iam para o inferno. Ambos, o paraíso e o inferno, estavam no Sheol, que é o lugar dos mortos. Então aqui, quando ele fala que do ventre do abismo gritei, aqui podemos traduzir como uma cova ou o Sheol. Provavelmente aqui, talvez está dando a entender que ele estava numa cova caminhando para o Sheol. O que seria isso? Que eles estavam no último suspiro de vida, que ele estava morrendo. Eu vou mostrar aqui nos próximos versículos que de fato Jonas morreu. E no final do capítulo eu vou mostrar as razões por que eu cheguei nessa conclusão. Então aqui podemos usar até a palavra como cova. Então, da cova gritei e tu me ouviste. E onde era essa cova? Era a cova móvel. Era justamente o intestino do peixe. Então ele estava dentro do intestino do peixe orando nos seus últimos suspiros de vida. E ele gritou a Deus de Israel para que o Deus de Israel ouvisse. E aqui no versículo 3 em diante, ele começa a falar o que aconteceu com ele. Então, entre o versículo 2 e o versículo 3, há uma mudança do cenário. Então, no versículo 1, versículo 2, ele estava dentro do peixe orando. Do versículo 2b ao versículo 8, ele começa a retratar o que aconteceu até ele chegar a este momento. Então no versículo 3 ele fala: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aqui ele está falando que após ele ser jogado ao mar, as águas cobriam o seu corpo, as suas narinas. Ele está dizendo que aqui ele começou a ficar sem respiração diante daquelas ondas, diante do profundo mar. Então note que ele não está falando o cenário dentro do peixe, ele está falando o cenário fora do peixe, o que aconteceu quando ele foi lançado ao mar. Então note que ele está falando que ele foi lançado nos mares e a corrente das águas secou ele de tal forma que as vagas, ele passou a não conseguir respirar corretamente por causa das águas que o cercavam. Versículo 4, então disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Lançado estou aqui no hebraico quer dizer o seguinte: fugir da tua face, eu estou excluído porque eu pequei contra o Senhor e agora estou sendo castigado. Então ele fala: estou longe de ti. Tornarei porventura, ele faz uma pergunta: tornarei eu a viver?
tornarei escapar de todas essas coisas que estão me acontecendo para que eu possa ver o teu santo templo em Jerusalém? Versículo 5. As águas me cercaram até a alma. Essa alma aqui quer dizer que ele não estava conseguindo mais respirar. Ele não conseguia mais. Ele estava se afogando. Ele não conseguia mais sair daquela situação de morte. O abismo me rodeou. O abismo aqui no versículo 5. Por isso que eu falei algumas vezes. É necessário ter uma visão hebraica do que está dizendo o versículo. Note que aqui está usando abismo no versículo 5 e no versículo 2 também está usando abismo. Só que o abismo no versículo 2 é uma palavra hebraica, que é o Sheol. E o abismo do versículo 5 é a palavra Tehom, que quer dizer o seguinte: trata daquela profundidade do mar onde você não consegue olhar para o mais profundo do mar. É como se os seus pés não pudessem alcançar o chão de tão profundo. Ele não conseguia enxergar o fim do mar. Significa a profundidade do mar. Diferente do versículo 2, que refere-se ao lugar dos mortos, ou sepultura, ou cova. Por isso que muitas vezes usa-se palavras iguais com sentidos diferentes. Por isso que é necessário recorrer ao hebraico ou ter uma visão hebraica e judia do texto para compreender os sentidos. Então aqui ele está dizendo que o abismo rodeou, ele não conseguia enxergar fim, ele estava submerso de tantas águas, de ondas, sem respirar, sendo afogado, ele não conseguia chegar ao fim. Então provavelmente foi neste momento que quando ele estava se afogando, que ele estava caminhando para o abismo profundo do mar, foi quando o peixe tragou. E aqui as algas se enrolaram na minha cabeça. Aqui, ou seja, no versículo 5, que plantas estavam rodeando ele, como se ele tivesse sido coberto por algas, e era de fato um tipo de algas que havia no mar ali, que estava encobrindo ele. Versículo 6, até os fundamentos dos montes. Os fundamentos do monte quer dizer Ketseb. O que significa isso? Que as bases das montanhas. Então ele estava caminhando para um nível tão profundo do mar que ele já conseguia enxergar as bases das montanhas. Mais ou menos no nosso contexto, ele já estava chegando praticamente perto das placas tectônicas. Então aqui, note a profundidade agora do versículo 6. Ele estava já praticamente no mais profundo mar ali, já estava conseguindo ver as bases das montanhas. E aí ele diz no versículo 6, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele está dizendo que ali ele já estava chegando ao nível de morte. Quer dizer que os ferrolhos, ou seja, as fechaduras da morte, estavam sendo fechadas para ele, onde ele não mais poderia voltar. Ele estava sendo disciplinado pelo Senhor por ter se recusado a fazer o projeto missionário ao qual Deus designou a Jonas. E ali ele estava contemplando o fim, a sua morte. Então desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Aqui é a ressurreição de Jonas. Note, contudo fizeste subir da sepultura. Sepultura no hebraico é shachat. Algumas versões traduzem como corrupção. Contudo fizeste subir da corrupção a minha vida. Ou seja, na tradução hebraica significa cova. Então seria a tradução dessa forma: contudo fizeste subir da cova a minha vida, ó Senhor Deus. Então chegou o momento que as fechaduras da morte se fecharam contra ele. Ele já não mais poderia viver. Mas Deus o ressuscitou da sepultura. Então fizeste subir da sepultura. Ou seja, ele já estava morto. Versículo 7. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, profunda angústia, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo
templo. Eu me lembrei, no hebraico, é zakar. Significa, ele lembrou de forma intensa. Ali gerou uma fé extraordinária dele, quando ele estava na mais profunda angústia, quando ele estava sem esperança. Veio uma fé poderosa sobre ele. E Deus deu a oportunidade de ele orar no templo novamente. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandona aqueles que lhe é misericordioso. Este versículo trata que ele se colocou diante das pessoas que buscam vã coisas, que se entregam à idolatria. Jonas está colocando assim, que ele valorizou tanto Israel, a defesa de Israel, os seus valores de judeu, os seus valores como judeu, que ele deixou de entender a misericórdia e a graça de Deus para com todos os povos. Então aqui mostra que ele se colocou no versículo 8. Eu errei, Senhor, eu me entreguei à idolatria, às coisas vãs, porque eu fui orgulhoso. Eu preferi olhar para aquilo que eu acreditava. Eu queria que Israel fosse defendido. Eu queria defender Israel. Eu queria defender o povo. Eu abandonei aquilo que o Senhor me colocou, que era pregar a tua misericórdia, pregar a tua salvação aos gentios, aos ninivitas. Eu errei, Senhor. Aqui mostra no versículo 8 que Jonas estava arrependido. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertencem a salvação. O sacrifício aqui no versículo 9 é o zabá. Quer dizer que é um sacrifício feito de animal. Ou seja, Jonas agradeceria a Deus no templo, fazendo um sacrifício de animal como a lei mosaica assim estipulava. Então note, neste capítulo 2, Jonas foi disciplinado por negar o chamado de Deus. B. Então note, no capítulo 2 temos algumas características do que ocorreu com Jonas. A. Jonas foi disciplinado por negar o chamado de Deus. B. Jonas foi até o mais profundo, a mais angústia profunda da alma para se arrepender. C. Ele reconheceu que ele errou. D. Pediu perdão e agradeceu a Deus por sua graça. Graça. A graça de Deus manifestada no Antigo Testamento. A graça que muitas vezes nós dizemos que só no Novo Testamento a graça é manifestada. Errado. A graça de Deus é manifestada de forma extraordinária no Antigo Testamento, em muitas vezes, de muitas formas. Então aqui, a graça do Eterno é manifestada. E Jó entendeu a graça, ele agradeceu. Ele disse, farei sacrifício de animais no teu santo templo e agradecerei por ter me salvado. Concluo o capítulo 2, dizendo que Jonas morreu. Por quê? No versículo 2, a palavra usada em todo esse texto é uma vez usado o Sheol. Aqui pode ser traduzido como ele já estava morrendo ou ele já estava no abismo. Provavelmente ele não orou do Sheol de forma angustiante. Então, vamos traduzir aqui como cova. Então, do ventre do abismo seria mais ou menos cova. Então, ele já estava na cova. É como se a pessoa estivesse sido enterrada viva. Ele estava ali nos últimos suspiros de vida. Então, ali ele clamou, gritei, e tu me ouviste. E ele começou a orar dentro do intestino do peixe. No versículo 6, diz o seguinte, desci à terra, ou seja, ele estava apontando que de fato ele estava numa sepultura.
Só que nesse caso uma sepultura móvel. E os ferrolhos, ou seja, as trancas da morte, foram fechadas para ele. E ele trata aqui que ele foi ressuscitado. Contudo, fizeste subir da sepultura, ou seja, ele estava morto. A minha vida, ó Senhor. Então aqui mostra que de fato ele morreu e foi até a sepultura. E ali Deus deu o fôlego da vida novamente. Um passo importante nós entendemos aqui no capítulo 2. Eu fiz uma pesquisa sobre um peixe mais próximo do sistema humano, que é a baleia. A baleia, ela consegue, ela é mamífera e ela também tem o mesmo sistema humano. Então, o filhote de uma baleia, ele só consegue respirar através do cordão umbilical. Então, isso se assemelha com o sistema humano. Então, uma baleiazinha só consegue respirar pelo cordão umbilical. Então, dentro do intestino, dentro de outra parte da baleia, não poderia haver respiração durante 3 dias e 3 noites. Então foram 3 dias completos. A baleiazinha só consegue respirar pelo cordão umbilical. Aqui, no versículo 1, fala que ele estava orando o ventre do peixe, que é o mit no hebraico, ele estava no intestino. Então é impossível alguém respirar dentro do intestino do peixe. Então, se tratarmos um milagre que ele estava vivo durante 3 dias e 3 noites dentro do intestino do peixe, também podemos considerar que ele também foi ressuscitado. Um milagre pelo outro é indiferente. Mas, pelo próprio texto diz que ele foi até a sepultura, no versículo 6, e que ele estava clamando ali seu último fôlego, e que as trancaduras da morte fecharam sobre ele para sempre. Olha que interessante, versículo 6. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, ou seja, a morte o cercou. Contudo, fizeste subir, ou seja, Deus deu fôlego de vida novamente a ele, para que pudesse viver depois de 3 dias e 3 noites completadas no ventre, no intestino do peixe. Então note, tanto a parte biológica quanto a parte hebraica, aqui elas entram em uma harmonia completa. Primeiro que a biologia diz que não haveria respiração dentro de um intestino de um peixe. Quanto aqui no capítulo 2 mostra que de fato as fechaduras da morte já tinham fechado e ele morreu. Além disso, agora no capítulo 2, também Jonas, diante das mais profundas dores, ele começa a citar salmos. Então, aqui não foi um simples texto, ele começa a falar salmos. Praticamente da parte 2b ao versículo 8, ele só cita salmos. Então, lembra quando eu disse que Jonas era um tipo de Messias? Eventos que aconteceu com Jonas também aconteceu com o Messias, da mesma forma que eventos que aconteceu com o rei Davi também aconteceu com o Messias. Então, eu vou citar alguns salmos, mas pode ser muito... Aqui a quantidade de salmos é muito maior do que o que eu vou falar. Mas alguns salmos desses também é messiânico. Ou seja, ele estava não só vivenciando o que o Messias passaria, mas como ele estava citando salmos messiânicos, proféticos, que apontavam para o Messias. Mas também ele citava salmos comuns. No versículo 2... ele utiliza o Salmo 120. Versículo 2 diz o seguinte: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamo o Senhor e ele me responde. Então, ou seja, note, Jonas, um profundo desespero, na profunda angústia, começa a citar salmos. Do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Então note, vamos agora para o Salmo 16, versículo 10. Pois não deixará a minha alma na morte, nem me permitirás que o teu santo veja a corrupção. Note que aqui
Aquela palavra empregada no versículo 6, contudo fizeste subir da sepultura. A sepultura aqui no hebraico quer dizer shachat. Foi a mesma palavra empregada aqui em Salmos 16, versículo 10. Significa que a morte o cercou. Então, tanto no versículo 6 quanto aqui no versículo 2, está usando o Salmo 16, versículo 10. E é justamente um salmo messiânico, um salmo que aconteceu com o Messias. Versículo 3. Pois me lançaste no profundo, correntes de águas me cercou, passaram por cima. Então é Salmo 88, versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, no abismo. Lançado estou diante dos teus olhos. Aqui é Salmos 31, 22. E disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Aqui Jonas se sente excluído. Foi quando o Messias se sentiu excluído por pessoas que estavam à volta dele o abandonar. E quando o povo cumpria as profecias de se sacrificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, versículo 5, as águas cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Então, Salmo 69, versículo 2. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Então note aqui alguns versículos que Jonas usou para fazer sua oração. Então, versículo 6 volta a usar o Salmo 16, que é um salmo messiânico. E há muitos mais salmos, há muitos mais outros trechos da Tanakh que Jonas usa. Inclusive ele cita também crônicas, ele também cita reis. Então, aqui ele usa salmos e outras partes da Tanakh para que ele pudesse clamar e o Deus de misericórdia, o Eterno, o Deus de Israel, pudesse se compadecer da angústia, da extrema necessidade que Jonas estava e responder e dar de novo fôlego de vida e enfim fazer ele cumprir o projeto missionário o qual foi designado por Deus para levar salvação a Nínive e conceder graça aos gentios. No versículo 10 aqui terminamos o capítulo 2, onde Jonas foi vomitado pelo peixe e o deixou em terra. Note, Jonas não foi deixado no mar. Note, Deus não deixou o peixe cuspir Jonas a 100 metros da praia. Jonas foi vomitado em terra. Aqui completa a graça de Deus sendo aplicada sobre Jonas, o qual respondeu à oração dele e o livrou jogando sobre a terra. E aqui inicia-se um período até o capítulo 3, onde Jonas foi até o templo em Jerusalém oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Aqui pertence a salvação. Esse intervalo de tempo não podemos medir, pode ser levado alguns dias ou até alguns meses, mas o que importa é que ele reconheceu o pecado, se arrependeu e foi fazer uma adoração no templo de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu.